Meus irmãos, eu estava aqui meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo me trouxe uma revelação no meu coração. O quanto hoje as igrejas estão longe de Deus, longe. Por que, diácono Josemar? Estão longe de Deus. No Evangelho de Lucas, estava aqui meditando no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e versículo 47, Jesus ele deixou bem claro e evidente. Ele trouxe uma evidência muito forte. Ele disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para a igreja, para todas as igrejas. Será que esse é o evangelho que está sendo pregado hoje nos templos? Qual o evangelho está sendo pregado hoje? Da prosperidade? Você vai vencer? Deus é um Deus de promessas? Você vai receber vitória? Será que foi isso que o apóstolo Pedro pregou no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 38? Vamos ver o que o apóstolo Pedro ele prega quando ele sai do templo cheio do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo 40, Pedro ainda diz mais: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava. Então a pregação de Pedro era exortação, para que o povo viesse a buscar salvação. E Pedro ainda disse: salvai-vos desta geração perversa. Olha o tipo de pregação dos apóstolos. Olha o que os apóstolos pregavam. Será que Pedro, quando saiu revestido do Espírito Santo do templo, ele pregou teologia de prosperidade, avivamento espiritual, vida sentimental, vida emocional? O que Pedro pregou quando ele orou no templo e saiu cheio do Espírito Santo? Arrependimento. Pedro exortou a igreja para que se colocasse na presença de Deus, que se arrependesse dos seus pecados. Você vê que o apóstolo Paulo, ele tinha o mesmo espírito. O que Paulo aconselha aos discípulos? Quando Paulo ele tem um tete a tete com Timóteo, Paulo ele diz isso, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra antes do tempo e fora do tempo, que redarguas, que repreendas, palavra de repreensão, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo aqui ele não pregou avivamento espiritual. Paulo aqui ele não pregou bonito. Ele mesmo disse aos coríntios, falou: irmãos, eu não aprendi com homens. Eu não entro no meio de vós pregando palavras difíceis, palavras sublimes. O que eu aprendi foi do Espírito Santo. Eu não aprendi de teologia, de filosofia, eu não aprendi com homem, não. Eu aprendi através dos meus joelhos, quando eu reconheci que verdadeiramente Deus, pelas suas infinitas misericórdias, Ele estava me exaltando. Então, diante dessas palavras, eu vejo que as igrejas hoje estão longe do Evangelho. Nós queremos ganhar almas, com mansidão, com amor. Mas e a palavra de exortação? E as palavras de repreensão? A palavra de arrependimento? Será que estão sendo ministradas no altar de Deus? De que forma nós estamos pregando o Evangelho hoje? Gostaria que você meditasse hoje nessa palavra. O Espírito Santo venha nos dar entendimento, porque somos todos falhos. Somos miseráveis pecadores. Assim como Eli errou como sacerdote na casa de Deus, nós também erramos. Ninguém é perfeito.
Infelizmente, o diabo tem colocado em muitas mentes dessa forma. Não pode pregar assim, senão espanta as almas. Não pode pregar dessa forma, senão as almas não voltam mais. Será? Será que é isso mesmo? Então, eu tive meditando na palavra de Deus e vejo quantas igrejas hoje estão fora do propósito de Deus, completamente fora. Se Paulo tivesse vivo hoje, o apóstolo Paulo, ele apanharia em muitas igrejas, que Paulo pregava duro. Paulo, ele pregava com amor, mas as palavras eram duras. Era de arrependimento, era de exortação, de repreensão. Então, João Batista não pregou prosperidade. João Batista, ele viu Herodes no pecado, no adultério, ele pregou contra o pecado de Herodes. Por que nós não queremos mais pregar contra esse pecado? Para nós tá tudo bem, tá tudo certo. Será que tá tudo certo? No mundo espiritual, como que deve estar o Espírito Santo, né? Então, eu vejo hoje que, infelizmente, irmãos, é triste falar isso, infelizmente, estamos fora do propósito de Deus. Ou nós nos enquadramos e aceitamos o verdadeiro evangelho, ou nós continuamos dessa forma e prestaremos juízo diante do Senhor. Então, as palavras não é de massagear pecado de ninguém. Eu quero dar um recado aqui para os líderes espirituais que estão à frente de obra, à frente de rebanho de Cristo, que o rebanho não é seu, o rebanho é de Cristo. Que pregue a palavra da salvação. Não olhe para a multidão, porque Jesus não olhou para a multidão. Jesus não quer multidão. Porque Jesus sabe que a multidão só vai querer os sinais. Não querem compromisso de Deus. Não querem compromisso com Deus. Não querem intimidade com Deus. E até quando nós vamos massagear isso? Pregando esse evangelho Nutella que nós estamos vendo hoje. Então, Deus está atrás de qualidade. E quais são as qualidades? Que vivam, primeiro vive, e depois prega o verdadeiro evangelho de Cristo. Pregue o verdadeiro evangelho. Preguem o arrependimento. Pregue contra o pecado de Israel, o pecado do gentio, que Paulo foi levantado para isso, para pregar contra os pecados dos gentios. Porque Paulo já sabia que Israel já estava contaminado, o povo judeu não aceitava. Então Deus levantou, o Espírito Santo de Deus levantou Paulo para quê? Para entrar no meio dos gentios e abrir os olhos espirituais dos gentios e abrir a visão da igreja. É que está precisando hoje que a igreja abra a sua visão espiritual. Estou vendo muitas pessoas lutando por cargo. Estou vendo pessoas sendo induzidas por esses demônios terríveis que contaminaram as suas mentes. Então, vamos nos enquadrar ao verdadeiro evangelho. Vamos pregar, exortar, repreender com doutrina, com longanimidade, com sabedoria espiritual, sem julgamentos, porque quem julga é a palavra de Deus, mas com sabedoria espiritual. Então a palavra hoje não é de prosperidade, não é avivamento espiritual. Dar glória a Deus é muito fácil. Eu quero ver se verdadeiramente as palavras de Deus estão infiltradas dentro do teu coração e na tua vida. Então, vamos pregar o verdadeiro evangelho. Atenção, líder, pastores, presbíteros, diáconos. Nem que vai 2 ou 3 pessoas para o céu com a palavra que você prega, porque vem do Espírito Santo, vem do céu. Do que você querer multidão e inclusive a tua alma também ir para o inferno com essa multidão. Então vamos vigiar. Vamos pregar a verdadeira palavra de Deus, a palavra da salvação. Doa a quem doer. Nem todos recebem. Jesus falou que são os poucos que vão receber. São poucos. Entendeu? Então, vamos nos enquadrar naquilo que Deus quer, nos propósitos do Senhor, na vontade de Deus. Eu nunca vi Paulo pregando prosperidade. Eu nunca vi Paulo, o apóstolo Paulo, pregando avivamento espiritual, irmãos. Nós estamos fora do evangelho. Fora. Qual que é o verdadeiro
avivamento espiritual que Jesus quer hoje? Arrependimento. E arrependimento. Que os fariseus eram exortados, carregando sobre si a sua própria doutrina. Então quero dizer algo para você que está vendo esse vídeo. Se enquadre na doutrina do Senhor. Jesus está voltando. Naquele dia terá grandes surpresas. Terá grandes surpresas. Vamos nos esforçar. Não olhe para a multidão não, irmãos. A multidão não vai aceitar. A multidão quer sinal, quer movimento. Jesus não quer movimento. Jesus quer que as almas se arrependam dos seus pecados. Então para de massagear o pecado. Para de massagear ego, pastor. Jesus não quer multidão. Jesus ele quer qualidade no seu verdadeiro evangelho sendo pregado com exortação, com repreensão. Aleluia, e com mansidão. Porque ele é manso e humilde. Então vamos pregar a verdade. Muitos têm omitido a verdade e passado a mão no pecado, aceitando tudo dentro da casa de Deus. Cuidado, hein? Cuidado, que Jesus entrará em juízo com você. Deus abençoe e vamos meditar nessa palavra hoje.